Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades no último mês desse ano que a gente nunca mais vai esquecer. Top Atualidades aí na sua telinha. Semana de 1 a 7 de dezembro de 2020. Mural de notícias. Não encontramos fraudes que tenham alterado a eleição, diz secretário de Justiça dos Estados Unidos. A Alemanha bane grupo de extrema-direita que defendia Estado nazista. Crise do coronavírus deve provocar aumento da pobreza no Brasil. A Armênia desocupa áreas em torno de encrave no Azerbaijão. E Europa anuncia vacinação contra a Covid-19 até janeiro. E como você já está acostumado, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos para a aula de destaque. Não encontramos fraudes que tenham alterado a eleição de secretário de Justiça dos Estados Unidos, que também é procurador-geral do Estado, amigo do Donald Trump, homem de extrema confiança. Você lembra aquele episódio patético em junho, durante os protestos contra a morte do George Floyd, lá em Washington, e meio que do nada o Trump saiu da Casa Branca com um esquema de segurança, tiveram que evacuar toda a rua, os caras inclusive pegaram pesado, isso não foi mostrado nas câmeras, claro, e aí o todo-poderoso Trump saiu, ele foi até uma igreja, que fica perto ali da Casa Branca, e posou do lado da igreja com uma Bíblia na mão, algo que depois rendeu críticas pesadas, inclusive de autoridades religiosas, incluindo o pároco da igreja. Não é? Foi uma cena assim que causou um impacto muito mais negativo. Então, por que eu estou falando isso? Quem organizou, quem deu a ideia e organizou tudo isso foi o procurador-geral, né, o senhor William Barr. Foi ele. Então, ele é amigo pessoal do presidente, sempre foi um cara que atendeu aos pedidos do presidente, inclusive essa investigação, que agora ele admite não haver fraudes, né, que rendeu, inclusive, a demissão do Chris Krebs, né, que é que foi, aliás, um alto funcionário da Casa Branca, que discordou, né, ele era do setor de justiça, o senhor Chris Krebs. Ele era do setor da justiça e discordou dessa investigação. E aí ele acabou pedindo demissão. Então, o senhor, né, aí o William Barr, o procurador-geral, ele não encontrou nada que desabone a eleição perdida pelo presidente até dia 20 de janeiro, né, infelizmente, o senhor Donald Trump, que imediatamente depois do pronunciamento do Barr, ele foi às redes sociais, que é o de praxe, né? É onde ele se relaciona muito bem, acusando funcionários dos Correios lá dos Estados Unidos, que, claro, estão por trás dessa gigantesca conspiração, talvez, não é, segundo aí os apoiadores, feita pela China, para derrubar aquele que foi o maior presidente que os Estados Unidos já teve, segundo o próprio
Pato Manco. O Pato Manco é o presidente que passa as últimas semanas do seu mandato na Casa Branca, não é? O senhor Pato Branco, Donald Trump, que já deixou claro que a eleição vencida pelo presidente, a partir do dia 20 também, Biden, tudo fraudado. A minha ironia, ela tem algum sentido, você pode até não gostar ou até não achar engraçada, claro, mas essa ironia tem um sentido. Na história recente dos Estados Unidos, quando a gente fala na história recente, estamos falando aí após Segunda Guerra Mundial, nunca houve um caso de um presidente que perdeu a eleição e disse: eu não vou embora. Tá? E outra, essa eleição aí foi fraudada. Não existe isso até agora. Porque justamente um país que sempre serviu de farol para os outros países que querem seguir uma democracia, onde o voto coloca ou tira quem está no poder, justamente os Estados Unidos. E agora o senhor Donald Trump, que foi eleito dentro desse sistema, está dizendo que tudo não passa de uma conspiração contra o seu governo. Então, fica aqui a pergunta. Tá bom, senhor Trump, teve fraude. Onde estão as provas? O que o FBI está fazendo que até agora não ajudou o senhor a apresentar as provas? Então, por favor, apresente as provas e aí vamos dar o braço a torcer. Eu acredito que esse é um assunto que a gente não aguenta mais também falar, mas no dia 20 tudo resolvido. Com a concordância ou não do Pato Manco, ele vai sim embora. E vai ter aquele outro vexame. Ele não vai estar presente no dia da posse de Joe Biden. O que é uma pena, porque afinal de contas, ele poderia deixar algum legado. Não, ele está deixando sim um legado extremamente péssimo. Então era isso. E continuando, top atualidades, a Alemanha bane grupo de extrema-direita que defendia Estado nazista. Então, isso realmente, infelizmente, não vem acontecendo só na Alemanha, onde a extrema-direita tenta ganhar mais e mais espaço. Nós temos um caso bastante claro no Brasil atual, não é? Afinal de contas, o ex-secretário de Cultura do atual presidente, o Roberto Alvim, deu uma demonstração muito clara ao fazer aquele pronunciamento dizendo que o Brasil vai ter a partir de agora é uma cultura patriótica, com o fundo musical de Wagner, com o olhar, com todo o trejeito de Joseph Goebbels, que era o ministro da Cultura lá na Alemanha nazista, e disse que tudo passou de uma mera coincidência. Depois ele disse que armaram para ele aquela situação que a gente já está acostumado nesse governo. Então, o partido 44, que é o número que eles usam, não confunda com Terceira Via, que é um outro, vamos dizer assim, desmembramento de partido de extrema-direita que apoia o nazismo na Alemanha. Já era. Parabéns, então, pela decisão aí do governo alemão. Relação extremismo político e fascismo. Sugestão de leitura: o extremismo de direita que cresce no mundo e assusta a Alemanha. Crise do coronavírus deve provocar aumento da pobreza no Brasil. Então, infelizmente, temos essa notícia também.
não é? No caso aqui, há uma crise humanitária, né? A ONU já deixou claro que no mundo inteiro há essa crise humanitária, né? No caso, a ONU afirma que vão ser necessários aí perto de 35 bilhões de dólares para dar uma ajuda a esse aumento de pobreza, de miséria que ocorre não só no Brasil, mas também no mundo. Tudo em função do coronavírus. Relação pandemia e ONU. Sugestão de leitura. Covid deixa 235 milhões de pessoas dependentes de ajuda humanitária. Vamos lá então. Vamos seguir aqui. A Armênia desocupa áreas em torno de encrave no Azerbaijão. Azerbaijão. Sabe onde é que fica o Azerbaijão? Candidato, deveria. Inclusive você deve tomar cuidado com esse nome, que é um enclave ali, um reduto de armênios que fica dentro do Azerbaijão, chamado Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh. Cuidado com esse nome, difícil de lembrar, mas é importante que você dê uma olhada no mapa, que é onde a Armênia tentava, né, isso no caso aí dos habitantes de Nagorno-Karabakh, eles são armênios e eles tentavam aí um movimento separatista, e o Azerbaijão não concordou. O que está por trás aí também dessa situação são as grandes potências, como por exemplo a Rússia e a China, hein? Tá? No caso da Rússia, ela tenta manter ali um equilíbrio, porque está dentro da área de geopolítica dela. No caso da Turquia, que é inimiga dos armênios, como os armênios são da Turquia, apoia a causa do Azerbaijão. No caso do Irã, que tem apoio da China, a China tem interesses aí no Cáucaso também. Então, muito cuidado com essa situação que ocorre aí nessa região que a gente chama de Cáucaso. Relação região do Cáucaso e geopolítica da Rússia. Sugestão de leitura. Armênios desenterram parentes antes de devolver área ao Azerbaijão. Europa anuncia vacinação contra a Covid-19 até janeiro. E aí, é claro, não é? Isso é uma boa notícia. A Rússia já está dizendo que a partir desse mês, dezembro, vai começar a vacinação no seu país. Temos o caso aqui, então, na Europa também, afirmando que é a partir de janeiro. E aqui no Brasil parece que também há uma movimentação, não do governo, claro, mas de autoridades, porque felizmente a vacina vai sair, mesmo que ela demore, seja lá para março, mas ela tem que sair, porque já a Coreia do Sul já está falando numa terceira onda, a Europa fala numa segunda, então realmente está na hora de dar um basta para o vírus. Relação pandemia e ciência. Sugestão de leitura. Em live, Bolsonaro diz que não vai comprar vacina de Dória. E vamos à solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é a pergunta, ela está aí na sua telinha. E nós aqui esperamos que você tenha escolhido a alternativa B de bola. Isso mesmo. Foi o senhor Boris Johnson, não é? O primeiro-ministro britânico, que leu a carta enviada por esse menino de 8 anos, preocupado se vai ou não, se chega ou não Papai Noel por causa da pandemia. E aí, é claro que ele disse que sim, né?
É o mínimo que você tem que dizer para uma criança de 8 anos que está preocupada com isso. Lembrando que é uma criança de 8 anos e não de 18 ou 28, não é? E cuidado, viu, candidato? Você acha que de repente uma questão como essa não cai numa prova de atualidades? Você pode ser surpreendido. Então, alternativa B de bola. E vamos ao desafio dessa semana. Esse político passou 2 meses em prisão domiciliar devido a uma ação por obstrução de justiça. Durante o seu governo, 2002 a 2010, na Colômbia, foi o principal inimigo das Farc e do governo de Hugo Chávez. É um crítico do acordo de paz atual com as Farc e atualmente vem causando muito desconforto com o atual presidente do seu país. Aponte nas alternativas abaixo o nome do ex-presidente. A. Juan Manuel Santos. B. Álvaro Uribe. C. Juan Guaidó. D. Ivan Duque. E E. Henrique Capriles. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 1 a 7 de dezembro. Esperando que você tenha gostado e que seja muito útil à sua pesquisa, à sua leitura. Prometendo voltar a semana que vem. Até lá. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá? Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidade. Beleza? Grande abraço, até!